Fala rapaziada, hoje nós vamos falar sobre movimentos circulares. Fala rapaziada, tudo bem? Sente-se aí no sofá, acomode-se na mesa, escrivaninha, o melhor lugar para estudar. Separe o material de física, o nosso livro e abra aí na página 177, que hoje nós vamos falar sobre movimentos circulares. Então vamos lá rapaziada, esse conteúdo do tópico 5 nós vamos dividir em duas aulas online, tá? É um conteúdo bem interessante, que cai bastante vestibular e a gente vai chegar nele assim bem. Só que a gente tem que ver isso em duas partes porque tem muita informação, tá bom? Mas fiquem tranquilos, tá? Então, até agora a gente falou sobre os movimentos, né? Uniforme, uniformemente variado, em linha reta, tanto na horizontal, a gente começou, e na nossa primeira aula online, na vertical, beleza? Aí agora nós vamos pegar aqueles aprendizados, né? A gente vai continuar utilizando algumas informações a respeito de velocidade, aceleração, espaço percorrido, né? E ajustar com algumas coisas que nós vimos em vetores, porque nós vamos aplicar no movimento circular, beleza? Aí vai continuar existindo velocidade, né, linear, a gente vai ter uma velocidade angular, porque agora será a velocidade fazendo curva, né, uma certa curva, aceleração centrípeta, tá? Também é quando ocorre uma curva, beleza? Mas vamos com calma. Vamos começar pelo mais fácil, que alguns já viram no Fundamental 2, que é para relembrar, e depois a gente continuar aplicando os conceitos físicos, tá? Aqui eu coloquei o meu relógio, né, para falar de dois pontos importantes, dois tópicos importantes, né? O período, beleza? E a frequência. Beleza? Então, é o seguinte, rapaziada, prestem bem atenção. Aqui eu coloquei os três ponteiros de um relógio, né? E eu tenho aqui o ponteiro da hora, dos minutos e dos segundos, que é esse maior aqui em vermelho, beleza? O que é o período? Né? O período é o tempo gasto para dar uma volta completa, né? Completar o ângulo ali de 360 graus. Por exemplo, o ponteiro dos segundos, ele demora para dar uma volta completa, né? 60 segundos, beleza? Esse é o período dele. Agora, o período dos minutos, demora quantos minutos para dar uma volta completa? 60 minutos, beleza? Agora, o ponteiro das horas em hora, ele para nesse relógio aqui, para ele dar uma volta completa, ele vai gastar quanto tempo? 12 horas. A gente quiser saber esse tempo em segundos, vai ter que multiplicar por 60 para achar por minuto, depois de segundos, tá bom? Então vamos lá. O período, ele pode ser dado por essa forma aqui, ó. Período é igual a 1 sobre F. Professor, mas o que é esse F aí? Esse F é a frequência, né? É o intervalo de vezes, né? Ou melhor, o número de vezes que isso vai ocorrer por intervalo, por unidade de tempo. Logo, ó, mesma forma, a frequência é igual a 1 sobre o T de período. Aí, professor, vamos voltar aqui para o período. Você falou de cada um dos ponteiros para ele dar uma volta completa. Aí falou na unidade de segundos, de horas e minutos. Para o período, nós vamos dar preferência, né, para utilizar o segundo, beleza? Então, a gente vai preferir sempre dar utilização para o segundo na unidade de medida. Por quê? Porque na frequência nós teremos a unidade de medida de 1 sobre S, 1 sobre segundo, ó, 1 sobre segundo do período. Isso nos dá uma unidade de medida Hz, que é o Hertz, tá? Unidade de medida de frequência. A gente encontra, né, a frequência muito em giros de motores, em HD de computador também. Aqui a gente nem sempre encontra com essa unidade aqui de medida Hertz. A gente encontra, na maioria dos casos, na unidade de medida RPM, ou seja, rotações por minuto. Ó, aqui está um HD na minha mão, um HD antigo que eu tenho aqui em casa, vou botar a imagem para vocês, tá? Se não tiver bom aí para ver na câmera. Que ele é bem antigo, já não utilizo mais há muito tempo, mas está aqui guardado com algumas informações sigilosas. Que ele tem aqui 320 GB e 7.200 RPM. Ou seja, né, esse meu HD aqui, deixa eu botar em outra caneta, né, ele tem ali uma frequência, né, F de 7.200 RPM.
RPM. Rotações por minuto, tá bom? Qualquer coisa, galera, vocês podem visualizar aqueles slides que eu mando, né, aquela resumo em tela que tem lá descrevendo certinho, rotações por minuto, tá bom? Então, ó, esse HD, ele daí é o seguinte, esse aqui é o HD que ele já é antigo, mas a maioria dos computadores ainda utiliza esse tipo de HD. Ele é um círculo, né, parecido com uma vitrola, né, um disco de vinil, quem sabe o que é um disco de vinil. Você tem uma agulha que faz a leitura daquele som, tá? Aqui é a mesma coisa, você tem um material metálico e uma agulha que está bem perto desse material metálico, uma espessura menor que um fio de cabelo, tá? Aí o que acontece? Esses HDs, eles com qualquer impacto, né, muito forte, pode ser que essa agulha encoste e você não consiga mais utilizar, tá? Aí esse HD é o mais simples, de 7200 RPM. Quanto mais rotação, né, ele tem, quanto maior a frequência desses RPM, maior a capacidade desse HD de processar informação. Aí ele vai ficando mais caro. Atualmente no mercado tem um outro HD rígido, né, que não utiliza essa leitura, né, com giro, que é o SSD, que ele tem no mercado já, está um pouquinho caro ainda, mas é o futuro, tá? Não vai ter mais que gastar esse giro. O SSD também consome menos energia, tá bom? Você vê aqui que ele é circular, isso aqui faz com que o HD gire bem rápido, tá? Então ele tem essas 7.200 rotações por minuto. Mas professor, eu vou dar a preferência no período para utilizar o tempo em segundos, né? Dependendo do que me pedir uma questão, para que eu tenha aqui na frequência o valor em hertz. Mas o senhor acaba de falar que tem uma unidade muito utilizada em frequência, né? Lembrando, período é o tempo gasto para dar uma volta completa, né? Completar os 360 graus, e frequência é a quantidade de vezes que isso acontece por unidade de tempo. Aqui, ó, rotações por minuto. Ele dá 7.200 rotações em 1 minuto. Esse é o processamento desse HD. Como é que eu faço essa conversão, professor? Assim, ó. Relação entre rotação por minuto, né? Rotações por minuto, para hertz, e de hertz para RPM. Então, ó, se eu tenho lá na questão, foi dado em RPM, eu preciso saber em hertz, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 60. Se eu tenho hertz e quero saber em rotações por minuto, eu vou multiplicar por 60, beleza? Isso daqui acontece muito em questões, tá, de vestibular, concurso, que você precisa ficar atento a essa unidade aqui de medida, tá? Então, vamos lá para exercícios, né, exemplos, que a gente sempre aprende mais. Vamos junto. No exemplo 1, ele está pedindo o seguinte: qual é o período do ponteiro dos segundos de um relógio? Então vamos lá. Para facilitar, rapaziada, já vou falar aqui, ó, o exemplo 1, vou dar a resposta dele, ó. Ele quer saber o período do ponteiro dos segundos. Cara, o período do ponteiro dos segundos vale 60 segundos. Ou seja, ele, para dar uma volta completa, ele gasta 60 segundos. Já mantenho que a unidade em segundos. Beleza? Vamos para o segundo exemplo aí. No segundo exemplo está dizendo o seguinte: o motor executa 3.000 rotações por minuto. Determine sua frequência em hertz e seu período em segundos, respectivamente. Aí ele coloca aí as alternativas, beleza? Então ele quer frequência em hertz e período em segundos. Voltando para cá, vamos lá, deixa eu apagar aqui o exemplo 1. Vamos aqui aproveitar essas informações do quadro para executar o exercício 2. Exemplo 2, vamos lá. Então vamos por partes, né? Ele me deu ali a seguinte informação, né? Que o período, né, ou melhor, a frequência, desculpa, do motor, 3.000 rotações por minuto. E eu sei o seguinte, que ele quer saber o resultado em hertz. Então, para eu passar de rotações por minuto para hertz, eu tenho que dividir por 60. Então, cadê minha caneta laranja? Aqui. Se eu dividir por 60, eu teria o valor dessa frequência em hertz. Então, vou cortar aqui, ó, 300 dividido por 6, 50 hertz. Né? Essa, inclusive, é uma frequência também conhecida quando a gente compra lâmpadas, né?
tem lá a frequência de 50 a 60 Hz, ou seja, aqui na América Latina, né, funciona no Brasil 60 Hz, aí tem outros países aqui que utilizam 50 Hz de frequência, mas isso é um assunto mais lá para frente para o terceiro ano, tá? Então vamos lá, então a primeira resposta nós já temos, frequência 50 Hz. Agora, se eu quero saber o período em segundos, a frequência obrigatoriamente tem que estar em Hz, tá? Para eu poder ter essa variação aqui. Então vamos lá. Para eu calcular o período, eu vou fazer o seguinte. 1 sobre o valor da frequência que eu encontrei em Hz, já que eu quero saber o valor em segundos. 1 dividido por 50, 0,02 segundos. Então, vamos lá. Então, aqui nossas alternativas. Caneta vermelha, ó, frequência 50 Hz e período 0,02 segundos. Vamos olhar as alternativas. Alternativa aí de escola. Beleza. Tranquilo, né? O primeiro passo foi dado. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos falar agora de espaço angular ou fase, que é dado por esse símbolo aqui, ó, uma letra grega, φ, tá? O que ocorre? Nós já falamos, né, do movimento na linha reta e na vertical. Não, queda não foi lançamento, foi queda livre. Então, também linha reta. Então, nós utilizamos lá para variação do espaço a letra S, não é? E delta S, variação do espaço, S final, posição final, S posição inicial. Bom, nós vamos falar também desse espaço, aqui agora em curva. Aí, para não ter confusão com os símbolos, né, nós vamos utilizar essa letra grega aqui, o φ. Beleza? Então, ó, vou deixar nosso relógio aqui e a gente já vai utilizar ele no exemplo. Coloquei aqui, ó, o quarto aqui da circunferência, beleza? Então, vamos lá. Para eu sair, né, de um ponto A aqui, ó, tá? E percorrer todo esse trecho aqui em curva, não mais agora em linha reta, mas em curva, para chegar nesse ponto B aqui, eu vou formar um ângulo aqui embaixo, ó. Aqui, um ângulo φ, beleza? Que é o nosso espaço angular ou fase, tá? Nós damos esse nome para eles, beleza? Só que é o seguinte, vamos lá, cadê meu barbante aqui, o famoso companheiro aqui na sala de aula online também. Então vamos lá. Então, ó, para eu sair aqui desse ponto A, né, e me deslocar até o ponto B, vamos aqui, vai dar tudo certo, vamos lá. Não quero aqui em cima da linha azul, quero aqui bem na lateral. Aê. Ah, garoto. Opa, deu uma errada aqui. Passei por cima do ponto B. Beleza. Então, ó, olha o barbantinho, sempre forte companheiro. Pá, caiu a tampa da caneta aqui, pronto. Então, ó, eu tenho aqui um espaço percorrido, um espaço S. Beleza? Então, esse espaço aqui, né, vou percorrer aqui do ponto A até o ponto B, correndo lá no circuito oval, tá? E eu vou formar, ó, um ângulo aqui no centro dessa parte de circunferência, beleza? Então, para eu ter uma relação entre esse espaço linear aqui que eu percorro, né, uma distância em metro, preferencialmente segundo o sistema internacional, eu vou formar um ângulo, beleza? E aqui, ó, desse ponto de encontro até aqui, desses dois trechos, eu tenho um raio, beleza? Todo mundo sabe o raio, né? Ele vai aqui, ó, é uma reta que liga um extremo aqui da circunferência até o centro dela, beleza? Aqui liga dois pontos extremos da circunferência, a reta, né? E passa obrigatoriamente pelo centro da circunferência, é o diâmetro, tá bom? Então vamos lá, como é que vai ficar essa forma? Assim, ó, o espaço linear é igual ao espaço angular, beleza? Com esse ângulo formado aqui, vezes o raio. Aqui eu já tenho uma relação, tá? Entre o espaço linear que nós já conhecemos, beleza? Dado em metro, pelo ângulo formado aqui agora no movimento circular, vezes esse raio, tá? Vou botar o raio aqui em minúsculo para ficar melhor, né? Vezes o raio, beleza? Então tem o raio e o espaço aqui em metro. Agora nós vamos falar sobre esse ângulo aqui, beleza? Esse ângulo ele pode ser dado em graus, né? Beleza? Ele pode ser 1 grau. Lembrando que uma volta completa é 360 graus, metade 180, né? Então eu posso utilizar o grau, beleza? Como eu posso utilizar uma medida também
conhecida como rádio. Opa, ficou horrível aqui, hein, professor? Caramba. Pronto. Que é o radiano. Tá bom? Nós vamos utilizar mais esse radiano aqui. Beleza? Então, foca nesse cara. O radiano é o seguinte, ó. Eu tenho a seguinte relação. 1 rádio, essa unidade aqui medida, tem aproximadamente 57 graus. Tá? 57 graus. Então, muito cuidado, porque em muitos momentos nós vamos necessitar dessa conversão aí, tá bom? Então, dá um apoiozinho lá na matemática, não tem jeito. A gente vai seguir bem. Então, vocês já viram que a gente tem espaço, né? Daqui a pouco a gente vai ter a questão do... Já vimos período, o tempo para dar uma volta toda. Daqui a pouco nós vamos, no próximo quadro, a velocidade angular, né? Que aí é a variação do espaço sobre a variação do tempo, que será o período, tá? Então, vamos para um exemplo para finalizar esse assunto aí. No exemplo 3, tem o seguinte, né? Um programa de televisão tem duração de 20 minutos. Durante a transmissão do programa, o ponteiro de minutos do relógio descreveu um ângulo em graus igual a... Então, vamos lá. O ponteiro dos minutos, né? Então, é um ponteiro desse aqui, ó. É esse maior, certo? Então, ele vai sair daqui. Ó, a caneta vermelha já não está boa. Então, ó, nesse exemplo, ele vai sair daqui do 0 e vai até aqui de encontro onde está o da hora aqui, que está no 4. Porque aqui eu tenho 20 minutos, né? Então, aqui eu tenho um certo ângulo, beleza? Ele descreveu, se eu soubesse aqui o raio, né? Ou seja, o tamanho do ponteiro, né? Daqui até aqui, eu teria o raio, eu poderia calcular até o espaço que percorreu aqui nesse relógio, mas não é o caso, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma continuação dessa circunferência, formando um ângulo de 360 graus. Eu sei que 20 minutos corresponde a 1/3 dessa parte, desses 360 graus. Então nesse exemplo 3, ó, vou colocar aqui no cantinho, para aproveitar esse meu desenho aí, beleza? No exemplo 3 eu tenho o seguinte, que esse ângulo descrito será os 360 graus, volta completa aqui, beleza? Dividido por 3, porque ele corresponde aqui a 3 partes desse relógio de 20 minutos, que eu já sei. Então, ó, eu tenho 120 graus, beleza? Qual é a alternativa correta? A alternativa D. Agora, se eu quiser saber esse valor em radiano, né? Fica uma dica para vocês, descrito por esse ponteiro, eu vou pegar esses 120 graus, né? E tem que fazer o quê? Dividir por 57. Deve dar 2 alguma coisa, tá? Então vai lá, pode tentar fazer aí. Vamos para o próximo tópico. Vamos lá, rapaziada. Agora nós vamos falar sobre velocidade angular, conforme prometido. Então, para eu sair de um ponto A a um ponto B, aqui nessa parte da circunferência, eu vou percorrer um certo espaço, né? Vou formar um ângulo, correto? Que é o espaço angular, em relação a esse raio, e vou gastar um certo tempo, tá? Então, com isso, a velocidade angular, que é dada por essa letra que está aí, ó, mais uma letrinha grega, tá? Quem tiver dificuldade é um Wzinho, né? Lembra? É parecido com aquele da Walt Disney, beleza? Então vamos aqui. A velocidade angular vai ficar assim, ó. Sabe? Né? Variação. No linear a gente fazia a variação do espaço, né? Agora é a variação do espaço angular sobre a variação do tempo. Beleza? E ó, segue as mesmas informações referentes ao linear. Tinha lá a instantânea, né, que a gente considerava um valor preciso, um determinado tempo, quando o tempo era muito curto, ou o médio, porque aqui ó, eu posso sair com o meu ângulo, ó, sair de 0 e ir para 90. Então 90 menos 0, 90 graus. Agora eu posso sair do 30 e ir para o 90. Aí 30, 90 menos 30, né, que é a variação, 60. Aí eu teria velocidade angular média, né? Pode ser assim também, tá? Com variação do valor que ele teve ali, tá bom? Isso pode acontecer também. Agora vamos lá, unidade de medida. Vamos aqui. A unidade de medida da velocidade angular será o radiano por segundo. Tá vendo? Porque ele vai formar um grau lá, né? Um ângulo, como a gente falou no quadro anterior do espaço angular.
Só que a gente vai preferencialmente aí utilizar, né, vamos preferencialmente utilizar o radiano, tá bom? Por causa do Sistema Internacional de Medidas. Vamos para um exemplo que a gente sempre aprende melhor fazendo a pontinha, né? No exemplo 4 está dizendo o seguinte: um ponto material percorre uma circunferência e descreve um ângulo central de 2 rádios, beleza? Em 5 segundos. Determine a velocidade angular média nesse intervalo de tempo. Aí ele já fala até a velocidade angular média, tá? Aí tem as alternativas, tá bom? Vamos lá. Então, esse é o exemplo 4. Beleza? Nosso quarto exemplo da aula de hoje. Então, vamos separar as informações que ele deixou aí bem tranquilo, né? Ele deu o seguinte, que o ângulo descrito foi de 2 rádios. 2 radianos, tá? Em que tempo? Tempo de 5 segundos. Aí ele quer que você determine a velocidade angular média. Se você olhar as alternativas, estão todas em radiano por segundo. Então, radiano por segundo. Não preciso me preocupar, tá? Aí eu vou aqui direto. Vou pegar aqui a minha fórmula. Rádio 2 dividido pelo tempo, que foi de 5. Então aqui eu tenho, ó, opa, isso vai acontecer bastante, porque eu tento fazer igualzinho da Disney, fica horrível. Aí vamos lá. Agora ficou melhor, hein? Então vamos aqui. Se eu dividir 2 por 5, eu tenho 0,4 radiano por segundo. Vou apertado aqui, que é a alternativa E, tá? Agora vamos ao seguinte, eu tenho aqui a velocidade também linear nesse movimento, beleza? A gente já vai falar melhor dela na aceleração centrífuga. Se eu quiser relacionar, né, a velocidade linear com a velocidade angular, eu vou utilizar a seguinte fórmula. A velocidade linear, que nós já conhecemos, tá? É igual à velocidade angular, conhecemos agora, vezes o raio. Olha, isso aqui ficou bom, hein? Então, como nós vimos lá do espaço angular com relação ao espaço linear, a velocidade linear e angular também podem se falar, né, se correlacionar, se relacionar com essa fórmula aqui, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então agora vamos trabalhar um pouquinho as fórmulas do movimento circular, trabalhando assim, ó, movimento circular uniforme, MCU. Bom, então vamos aqui. Eu tenho, né, vi aqui no quadro anterior, que a velocidade angular é a variação do espaço angular sobre o tempo, beleza? Mas esse tempo, como está no movimento circular, está ligado ao período, e ao período eu tenho uma frequência. Então, para eu ter um período e uma frequência, né, eu tenho principalmente a frequência, né? Eu repito um certo número de voltas em certa unidade de tempo. Do HD que nós vimos, né? Ele faz tantas voltas em 1 minuto. E é uma volta uniforme, beleza? Então eu posso não só utilizar essa fórmula na velocidade angular, como envolver a frequência e o período. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso utilizar que a velocidade angular é 2π sobre o período. Por que 2π, professor? O π, né, ele vai lá a 180 graus, beleza? Então, para eu dar uma volta completa, 2 vezes π, 360 graus. Período da volta completa, né? E se eu substituir a fórmula do período aqui, eu posso determinar também a velocidade angular por 2πf, utilizando a frequência. Beleza? Tranquilo, né? Aí, ó, deixa eu destacar bem aqui para ficar bonito as nossas fórmulas, olha. Posso utilizar essa para velocidade angular, posso utilizar essa se eu tiver o período e posso utilizar essa se eu tiver a frequência, beleza? Agora, eu tenho aquelas funções horárias, lembra? Né? Eu posso ter também a função horária do espaço angular. Aqui, função horária, né? Do espaço angular. Vou botar aqui porque a gente já sabe que é um movimento circular uniforme, beleza? Então nós tínhamos lá no linear, né? Posição final é igual a posição inicial, mais ou menos a velocidade, podendo ser um movimento progressivo ou retrógrado, né? Vezes o tempo. Aqui no circular, eu botei a mesma coisa, ó. Espaço angular final é igual ao espaço angular inicial, aí aqui eu vou botar um mais ou menos,
a velocidade angular vezes o tempo. Beleza, rapaziada? Então, ó, pode ser que a gente precise em algum momento dessas fórmulas aí, tá? Essas daqui, ó, essas duas, nós vamos utilizar bastante na parte 2, tá beleza? Então, eu já estou adiantando vocês, que eu sei que vocês vão consultar o livro, vão ver lá, calma, o professor Gabriel falou assim, calma, que a gente vai entrar em polias, né? E vai falar bastante disso, beleza? As engrenagens. Vamos dar sequência agora e falar sobre a aceleração. Próximo quadro. Quadro novo. Então, vamos lá, rapaziada. Então, ó, vamos falar agora da aceleração no movimento circular uniforme. Isso mesmo, aceleração. Lembrando, né, que lá no movimento linear, se eu tenho uma aceleração, eu tenho uma variação de velocidade em função de um certo tempo. Beleza? Aqui, ó, essa variação, um período, né, um tempo aqui. Então, ok. Então, rapaziada, olha só. A aceleração no MCU, né, a gente utiliza muito isso daqui, ó. A aceleração no MCU, né, eu tenho que essa aceleração é igual à aceleração centrípeta. Isso mesmo, aceleração centrípeta. Beleza, rapaziada? Então, onde está essa aceleração nesse movimento circular? Essa aceleração ela vai aparecer aqui, ó. Mas não com esse sentido aqui que coloquei de dentro para fora. Mesmo de fora aqui, ó, para o centro da circunferência. Aqui eu terei a minha aceleração centrípeta, ou a aceleração do movimento circular uniforme. Por quê? Né? Eu teria aqui uma velocidade angular, beleza? Que essa velocidade angular ela segue aqui, ó. Vou dar um movimento para essa curva, vou fazer isso daqui, ó, nesse sentido, beleza? O anti-horário. O movimento circular, a velocidade angular, segue esse movimento, esse trajeto, beleza? E a aceleração centrípeta, ó, já dá um indicativo que a velocidade vai variar. Aqui, ó, nesse sentido, beleza? Já a velocidade linear, que a gente está vendo sempre uma relação entre o linear e o circular, beleza? Então a velocidade linear é sempre tangencial. Como eu estou dando esse movimento aqui, ó, deixa eu pegar uma régua aqui para facilitar a minha vida. Vamos lá. Então, ó, aqui eu tenho a velocidade, ó, linear. Beleza? Então, ó, o vetorzinho, tá vendo que está aparecendo várias setinhas, vários vetores, ó. Aí eu venho para cá, ó. Aqui ela está nesse sentido e nessa direção. Quando chega aqui nesse ponto, ó, ela vai sempre o quê? Tangenciando a curva, beleza? Aí vou botar aqui embaixo também para ficar bonito o quadro do professor, ó. Olha aí, que excelente, ó. Qualidade. Beleza? Então, ó, tem sempre esses dois vetores aqui, velocidade linear e aceleração centrípeta, para poder determinar aqui, ó, minha velocidade angular. Beleza? E vocês lembram que eu comecei a aula, né, realizando um movimento circular com esse improviso aqui, ó. Tá? Coloquei aqui, ó, dois pontos, para ver se está aparecendo aí na câmera direitinho. Esse ponto aqui mais próximo da minha mão, ó, e esse outro mais distante. Beleza? Então, ó, eu tinha esses dois pontos aqui da minha circunferência, né? Que eu fiz isso daqui, ó. Vou girar no mesmo sentido aqui do que está no quadro, né? Opa! Girava, 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 beleza? Realizando um movimento circular. Só que eu quero chamar a atenção para o seguinte, o centro da circunferência é aqui na minha mão, ó, onde eu estou segurando o barbante. E esse barbante me dá o raio da circunferência toda. Só que é o seguinte, opa, quase acontece um acidente aqui. Próximo da minha mão até esse primeiro ponto, eu tenho um certo raio. Agora, do ponto da minha mão, que é o centro da circunferência, até aqui, eu tenho um outro raio. Beleza? Então o que acontece? Vou chamar esse mais distante de B, que é essa velocidade que está aqui em verde, e esse daqui de ponto A, que é o mais próximo, tá? Deixa eu botar aqui meu aparato para poder ajudar aqui nessa aula. Beleza. Então, ó, o ponto mais distante, ele tem um raio maior, tá vendo? Ele tem esse raio todo aqui. Aqui a velocidade do ponto A, que eu coloquei ali, que era uma outra velocidade, ó, ela está mais próxima aqui do centro da circunferência, ou seja, ela tem um outro raio, correto? Aí aqui para baixo, beleza? E para cá. Ela tem meio direção e sentido aqui também tangencial à curva, né? Só que ela está formando uma outra curva aqui, uma curva menorzinha. Ó. E eu tenho uma aceleração, olha aí que horrível. Eu tenho uma aceleração. Então aqui eu tenho uma velocidade nesse extremo
que foi aquele ponto B que eu falei, o mais distante da minha mão, que é esse V em verde, essa velocidade verde. E na velocidade roxa é aquele que está mais próximo da minha mão com um raio menor. Ó. Esse raio aqui, deixa eu botar em outra cor para não gerar confusão aqui com esse outro raio. E esse raio aqui ele é menor do que esse outro. Estão vendo? Então eu tenho velocidades lineares diferentes ao longo daquele meu barbante. Tá? Mas a velocidade angular é a mesma. Por que a velocidade angular é a mesma? Porque eles estão sobre o mesmo eixo, esse eixo central aqui, e os dois pontos, né, demoram o mesmo tempo para dar uma volta completa. Beleza? Então eu tenho o mesmo período. Tá? Então eu tenho a mesma velocidade angular porque eles estão sobre o mesmo eixo. Agora as velocidades lineares são diferentes. Eu posso inclusive escrever o seguinte, ó, que a velocidade verde, que é a que está mais distante, é maior do que a velocidade em roxo, que tem um raio menor em relação ao eixo, né, ao centro da circunferência. Beleza? Então, por conta dessa aceleração centrípeta, eu tenho a variação da velocidade. Se eu tivesse um outro ponto aqui, girando junto com esses dois, eu teria uma velocidade maior ainda, tá? Do que esses outros dois aqui. Agora, a aceleração centrípeta, a forma, né? A aceleração centrípeta, eu posso dar pela velocidade angular ao quadrado vezes o raio da circunferência, ou realizar uma relação com a velocidade linear. Ó. A velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Eu posso utilizar essas duas formas para calcular a aceleração do movimento circular uniforme, na aceleração centrípeta, tá bom? Beleza? Não mudou muita coisa, tá vendo? E detalhe, unidade de medida da aceleração centrípeta, professor, permanece metros por segundo ao quadrado, né? Ou radianos por segundo ao quadrado, também é comum de nós termos, tá bom? Vamos para um exemplo que a gente sempre aprende melhor. Vamos lá. No exemplo 5, tem assim, ó, um ciclista realiza um movimento circular uniforme em uma curva com raio igual a 80 metros e com uma aceleração centrípeta de 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a sua velocidade. Então, vamos lá, rapaziada. Um exemplo bem comum, né? Aquele ciclista, né? Naqueles velódromos de Olimpíada, correto? É esse exemplo aí. Deixa eu apagar aqui a aceleração aqui, a velocidade angular que me atrapalha. Pronto. Então vamos para o seguinte. No exemplo 5, deixa eu beber uma água aqui, garganta, tá? Falando muito nessa aula. No exemplo 5, eu tenho o seguinte, eu tenho os dados do nosso amigo aí, um ciclista, que ele está situando uma curva e essa curva tem um raio de 80 metros. Beleza? Ele está com uma aceleração aí de 5 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração centrípeta, que está vindo aqui para dentro. Beleza? Pá. Show? Tranquilo? Então ele quer que você determine a velocidade desse cara pedalando. Então, se ele quer saber a velocidade linear, qual a fórmula que eu vou utilizar? Essa daqui. Beleza? Então, ó, o raio que está aqui dividindo, passa para lá multiplicando. Então eu vou ter o seguinte, velocidade ao quadrado é igual, não é? A aceleração que já estava ali vezes o raio. Então, velocidade ao quadrado é igual 5 vezes 80, tá? 5 vezes 80 é 400. Lembrando que aqui eu tenho uma potência para eu verter isso daqui, né? Tirar essa potência daqui, eu tenho que jogar ela para o outro lado, vai virar uma radiciação. Então, ó, a velocidade é igual a raiz de 400, tá? Sabemos que a raiz de 400 é 20. 20 o quê? Metros por segundo, tá? Beleza, rapaziada? Então, ó, vídeo aula online, né? Dá para dar os pausas, dá para pausar, assistir, stop, voltar. Aproveita esse recurso, tá? Vamos finalizar nossa aula aqui. Então, rapaziada, espero que vocês estejam seguindo o roteiro aí de aula. Se você vê até o final dessa videoaula, é porque você acompanhou certinho o roteiro. Assiste o vídeo primeiro, acessa lá pela Plural, ou pelo YouTube, do professor, do colégio, pelo site. Pega lá os arquivos, né, de exercícios, e além daqueles exercícios lá do arquivo, façam eles depois de assistir a videoaula. E eu vou deixar um exercício aí do livro para vocês aprofundarem o conhecimento, tá? Página 186, exercício 3. Até a próxima, rapaziada!